A terra foi profanada pelos seus habitantes, pois transgrediram as instruções do Senhor, violaram os preceitos e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição de Deus devorará a terra e os habitantes suportam as penas dos seus crimes. Por isso, é que eles desapareceram da terra e poucos ficam para serem contados. Hoje, dia 8 de agosto, cai o pano de mais uma edição do Reavivamento Espiritual 2025, aqui no distrito de Inhambane e Jangamo, concretamente, teve lugar na igreja de Congiana, aqui onde estamos. Estivemos aqui desde o dia 3 de agosto até hoje, dia 8, que vai cair definitivamente este programa, que foi mesmo para revitalizar a igreja. Chamados para ser fiel aos mandamentos de Deus e ter fé ou desenvolver ou demonstrar fé em Cristo Jesus. Este foi o quadro por onde todas as palestras, todos os louvores e todas as atividades que tiveram lugar aqui foram se norteando. Um chamado ao povo para voltar a ser fiel aos mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Recorde-se do decálogo que Moisés recebeu no Monte Sinai, onde estavam lá escritos pelo dedo de Deus os 10 mandamentos. De maneira minuciosa, foram todos eles aprendidos aqui durante esses dias que estivemos aqui acampados. Vieram pastores de várias áreas, alguns localizados mesmo em Maputo, a trabalhar na União, onde tiveram o privilégio de abençoar a igreja, convidando ela a voltar a demonstrar fidelidade em Deus, a voltar a mostrar que teme a Jesus, a mostrar que pretende ir para os céus. Principalmente neste contexto que nós vivemos nos dias atuais, onde vemos pessoas perdendo o rumo da vida. Nós vemos hoje, por exemplo, só para citar uma ilustração, homem namorando com homem, pai namorando com sua própria filha, filhos que não dão atenção, não respeitam os seus pais. E a sociedade vai saindo sem rumo, sem nenhuma bússola, sem saber para onde vai. Então estávamos aqui nós, Igreja 37º Dia, a sermos recordados da necessidade de, nesses dias atuais, buscarmos nos alinharmos com a palavra de Deus, em especial, voltarmos a obedecer os mandamentos. Então estivemos aqui a ser abençoados, foram vários temas, várias palestras, várias músicas, várias atividades que todas vieram com o objetivo de revitalizar a nossa espiritualidade e comunicar a esta família de fé a necessidade de ser fiel a Deus e voltar aos princípios da palavra de Deus. Um chamado que não se restringe só a este povo, mas também a você, caro amigo internauta que nos acompanha, e temos certeza que você esteve conosco durante esta semana toda. Deus chama a ti, chama a mim para voltarmos a sermos fiéis à sua palavra, a obedecer os seus mandamentos e a ter fé em Jesus Cristo. Porque este é o único marco que vai nos identificar como família de Deus. Aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. A sociedade já perdeu o bússola, já perdeu o ritmo. Por que não voltar a ser fiel a Deus, especialmente nesses dias onde sabemos que a sua volta está mais breve do que nunca? Ele prometeu-nos muita coisa boa. Por que não se preparar junto conosco para esta viagem que vai ser esplêndida e maravilhosa? Pastor da Igreja Adventista apela a sociedade a lutar para contrariar a degradação dos valores morais. Segundo o Departamental de Mordomia na União Moçambicana, Pastor Felipe Passur, a delegação da educação das crianças, que é sempre relegada a terceiros, constitui um dos contributos para esta degradação. O nosso entrevistado disse, por outro lado, haver necessidade urgente de a sociedade lembrar um único caminho para minimizar estes problemas, que é conhecer e viver segundo a vontade de Deus. Sermos fiéis aos mandamentos é um tema muito crucial na sociedade em que vivemos hoje. É uma sociedade em que a maioria se opõe àquilo que são as normas. As pessoas querem viver num mundo sem lei. Na verdade, biblicamente falando, em todos os lugares, mesmo diante de Deus, existe uma ordem, existem princípios que devem ser seguidos. E a importância de que nós possamos ensinar
aos membros da igreja e à sociedade no seu todo a olharmos aos mandamentos de Deus como sendo a norma de conduta, né? Como é que nós devemos nos portar, porque os mandamentos dão ênfase ao nosso relacionamento com Deus e também ao próximo. Como é que nós podemos viver com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, com os colegas de trabalho, e também, se formos fiéis aos mandamentos de Deus, não seremos pessoas que iremos levar as coisas da outra pessoa, né? Não seremos corruptos, em outras palavras. Somos chamados à honestidade, à integridade na sociedade, no setor de trabalho. No cumprimento da palavra de Deus, as coisas vão do mal para o pior. Eu cumprimento da palavra de Deus e também podemos dizer que nos dias atuais a questão da educação, muitas famílias têm deixado para os terceiros, que é diferente nas décadas passadas em que as famílias eram, podemos dizer, o centro educacional. A célula-mãe da sociedade é a família. Quando a família não toma esta responsabilidade, nós teremos filhos que também se perdem. E o resultado da nossa sociedade atual, aquilo que encara, é devido mesmo ao papel da família na sociedade. Eu creio que, a nível dos nossos governantes, tinham que olhar a questão da educação primária nas famílias. O apelo é que todos nós somos chamados a nos comprometermos com os princípios de Deus, que são os mandamentos, e a confiarmos em Jesus, que Ele é a pessoa que nos trará a verdadeira paz, a verdadeira alegria e também a verdadeira segurança. Dizer que, se todos nós obedecermos aos princípios divinos, teremos um país calmo, um país de sossego, um país de paz, se as pessoas se comprometerem aos mandamentos de Deus, não apenas aqui na cidade de Inhambane, mas também nas outras províncias e no mundo todo, né? Se todos obedecerem aos mandamentos de Deus, teremos um mundo diferente. E confiar em Jesus, na verdade, Ele é o único que pode transformar vidas. Não há nenhuma educação no mundo que possa transformar a vida de uma pessoa, a não ser pela graça de Deus. Acrescentou que o aumento de violências, incluindo suicídios, revela a falta de esperança da sociedade, pois, segundo ele, não há razão para alguém tirar sua própria vida ao invés de confiar seus problemas ao Criador. Para Passur, temer a Deus e confiar em Jesus é o caminho certo para que a sociedade viva em paz. Na sequência, o pastor Nambayote disse que as armadilhas de Satanás se intensificam diariamente, o que torna difícil a fidelidade em Deus e Jesus. Para o pastor, os salvos devem se identificar com e como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós não temos como permanecer na fé de Jesus enquanto deixamos de obedecer aquilo que são os seus mandamentos. Então, esse convite, esse chamado à obediência aos mandamentos de Deus, na verdade é um desafio que é colocado para nós, para mostrarmos a nossa identidade. Porque quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, chega a nos dizer que aqueles que serão salvos são identificados como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o povo de Deus que vive nos últimos dias é convidado a ter essa característica, a ter essa identidade na guarda das suas leis e ter a fé em Jesus. Por essa razão, muitos temas relacionados a obediência às leis de Deus foram trazidas aqui e o povo foi reavivado e a gente crescemos sabendo muito bem que pouco tempo nos resta neste mundo, dentro em breve Jesus voltará. E como diz o nosso texto principal de Isaías, que aqueles que negligenciam serão queimados, porque a humanidade, o mundo, a tendência é contaminar a terra, de modo que a terra não mostre, a terra não desenvolva espírito de unanimidade, da obediência, mas
quando as pessoas negligenciam, eles serão destruídos. Mas são bem-aventurados todos aqueles que obedecem à lei de Deus, que guardam a fé em Jesus, porque esses realmente serão salvos. Então foi uma bênção sermos reavivados, que Deus continue trazendo esse reavivamento e reforma dentro da sua igreja, para que possamos estar preparados para o encontro com Jesus. Por sua vez, a pastora metodista Daniela Laura disse que foi um privilégio participar em eventos de gênero e está ansiosa para o próximo convite. Nos convidem sempre. Aprendi muita coisa, todos os temas, os textos bíblicos que leram, nos ajudaram muito. Podem ajudar nos dias atuais. Fabião Muxanga, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz ter valido a pena o tempo que levou no acampamento, pois além de aprender sobre a palavra de Deus, muitos foram os temas transversais que no final levam a sociedade a conhecer a verdade. Foi o tema precisamente que deram sobre a volta de Jesus. Jesus está a voltar brevemente, precisamos de nos preparar para que Ele volte a nos encontrar, para podermos nos levar para a casa celestial. Como membro, eu continuarei a testemunhar para os demais, para a sociedade, para que eles também se preparam, para que Cristo volte a nos encontrar todos reunidos e anunciar a palavra de Jesus está a voltar. Ele volta para buscar a todos nós, que temos que nos preparar e organizarmos, andarmos nos caminhos do Senhor enquanto tempo da graça ainda existe. Porque Ele, quando volta, né, realmente, Ele vai nos buscar para a casa celestial. O mundo morrer por nós. A morte para nós já não é nada. Não vale a pena, não há problema que pode prevalecer nas nossas vidas quando nós estamos em Cristo. Porque Cristo já venceu todos os problemas, venceu o diabo. É só ajoelhar, honrar, pedir a Deus que te ajuda, te fortalece no seu dia a dia. Cisca Francisco, uma das entrevistadas, também adventista, expressou sua preocupação em relação aos jovens que se envolvem em violência e suicídios, pois, segundo ela, esta camada revela um nível elevado de degradação dos valores sociais. Para Cisca, a sociedade deve voltar ao primeiro amor e colocar Jesus em primeiro lugar. Isso irá permitir que tenha onde descarregar todas as dificuldades da vida e nunca pensar em suicídio ou outros males. Eu acho que são os problemas que eles têm enfrentado, né? Com a família, na sociedade, nos trabalhos. Então, esses jovens acham que o único refúgio que eles têm é se envolver em drogas, em bebedeiras, mas eles deveriam se focar naquilo que é Deus, né? Deus é o refúgio maior. Nós temos que nos reconectar com Deus, voltar ao primeiro amor, para que Ele possa sarar todas as nossas feridas. Nós achamos que temos guardado os mandamentos de Deus, mas e no nosso entender guardamos, mas não guardamos de uma forma correta. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Deus de uma forma correta e, acima de tudo, e nos fortalecer na fé em Jesus. Amar ao próximo e, acima de tudo, amar a Deus. Bem, o conselho que tenho a deixar é que temos que voltar ao primeiro amor e amar a Deus acima de todas as coisas, para que a nossa fé seja fortificada a cada dia. Obrigado. Fique com o abraço da Voz da Esperança.